Olá a todos, como estão? Antes de acabar essa noite, eu não queria deixar passar essa data que seria o aniversário da Frida Kahlo, nossa querida, se ela tivesse viva, né? E muitas coisas a gente vê por aí, o mercado se apropriou muito da cara, né, da Frida, pra camiseta, pra moda, pra bolsa, pro feminismo, pra muitas coisas. Mas quem foi essa mulher, né? Se você não sabe nada da história dela, fica aí que eu vou contar um pouquinho do que eu sei. A Frida era filha de um grande artista mexicano, que agora eu esqueci o nome dele. E ela nasceu com um problema que ela mancava. Acho que ela teve poliomielite, acho que foi aquela doença que deu um problema na perna dela. E ela era uma menina que mancava. Então, ela foi incentivada desde muito novinha a práticas de esportes que eram restritas, né, que não eram tão comuns para as mulheres, como por exemplo jogar futebol. Isso deu para ela uma liberdade um pouco maior do que das outras meninas da época dela. E ela foi crescendo assim. Ela não queria ser pintora, ela queria ser artista, mas ela não queria ser pintora. Mas o que aconteceu? Aconteceu um acidente quando ela era jovem ainda. Ela estava num ônibus, o ônibus bateu. É uma cena muito forte, assim. O ônibus bateu. E ela foi atravessada por uma barra de ferro. Então, assim, uma menina que já não era um exemplo, assim, ela mancava, ela era assim, meio esquisita. Ela foi completamente destroçada, inclusive o aparelho de reprodução, né, o útero e as questões femininas, né. Então ela passou grande parte da vida dela numa cama e entre cirurgia e outra cirurgia e coletes para conseguir colocar a coluna dela no lugar, né. E isso, ela nunca se recuperou completamente assim desse acidente. Mas a vida dela não deixou de ser muito diferente. E principalmente porque ela estava nesse meio artístico vivo que era o México da sua época. O que acontece? Enquanto todos os outros países latino-americanos, por exemplo, estavam em ditaduras militares, o México não. O México foi um país que recebeu muitos artistas de várias partes do mundo. Então ela estava nesse boom da arte mexicana. E como ela ficou muitos anos na cama, ela não tinha muito o que fazer. Então ela começou a pintar assim mesma. Por isso que tem tantos autorretratos. Ela botava um espelho, botava uma tela e ela assim pintava deitada mesmo na cama, porque era onde ela se recuperava, né? E esse México todo vivo na música, na literatura, em todas as artes, era o mesmo México do marido dela, o Diego Rivera. Na época que eles estavam casados e juntos, o Diego era muito mais famoso que ela. Ela não era famosa, os quadros dela não eram famosos. E o Diego sim, porque o Diego ele fazia um estilo de pintura que é chamado muralista, que é bem mexicano, que não pintava quadros, pintavam muros enormes, gigantes. Então, casada com o Diego, ela chegou a morar nos Estados Unidos um tempo, ela foi muitas vezes na Europa. Os dois tiveram uma relação muito conturbada, daí que é difícil, complicado associar o feminismo à Frida Kahlo. Isso é outro assunto que a gente pode conversar em outro vídeo. Mas ele também foi muito bom para ela para alavancar a carreira dela como pintora, né? Ele acabou colocando ela em muitos meios. Hoje em dia, eu acredito que mundialmente a Frida é mais famosa do que o Diego. O Diego Rivera é muito famoso no México, mas ele não é tão famoso no mundo inteiro como a Frida acabou sendo, né? E a Frida, por que ela ficou tão famosa? Será que os quadros dela são muito legais? A Frida foi colocada num movimento artístico que ela não se identificava. Os quadros dela foram classificados como quadros surrealistas. Se você busca no Google, você vai ver que tem a cabeça dela num animal, muitas cenas de sofrimento. E aí você vai entender que a resposta dela, uma das respostas mais famosas, é que os quadros dela não são surrealistas, porque ela pintava a própria realidade, que era bastante surreal e muito cheia de sofrimentos, né? A relação dela com o Diego teve vários momentos de traições, com a própria irmã dela, o marido dela teve vários filhos com a irmã, ela não podia ter filhos, então tem quadros dela mostrando
esse tema do aborto, né? Meu gatinho tá miando. Ela tentou várias vezes ter filhos, mas ela abortou, né? Porque ela foi atravessada por uma barra, no final das contas, né? Então ela teve, assim, um relacionamento com o marido dela era aberto, então ele podia ter outras mulheres. Ela também podia ter outras pessoas, desde que fossem mulheres. Então, assim, é uma história muito complexa, com muitas nuances. Você pode falar, nossa, esse Diego era um abusador, terrível. Mas ele também ajudou muito ela, principalmente na questão da doença dela. Então ela acabou tendo uma morte relacionada com essa doença que ela teve. Mas aí os quadros dela ganharam o mundo, as cores, né, dela são muito bonitas, essa forma surrealista de se pintar, e ela tá aí famosa para o mundo inteiro. Várias coisas dessa história você pode ver num filme na Netflix. Tem um filme chamado Frida. Tá gravado em inglês, é muito engraçado ver os mexicanos falando em inglês, mas representa bastante bem, assim, tanto a história da Frida como um pouco dessa parte surreal. O próprio filme é um pouco surrealista também, eu acho que vocês vão gostar muito, vale a pena. E fica aí minha homenagem para essa pintora latino-americana de vida tão sofrida, mas com uma perspectiva artística tão linda, que eu sou verdadeiramente fã. E eu espero um dia poder fazer um vídeo maior, uma live, contando com mais detalhes essa história para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, compartilhem com os amigos. Não esquece de dar um like aqui e a gente vai se vendo. Um besito!